sabe? Nada e nem ninguém pode impedir os planos de Deus de acontecer nas nossas vidas. Nem o tempo, nem o céu, nem a terra, nem principado, nem potestade. Se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, qual é o maior inimigo do homem e de Deus? O tempo. Porque é como a gente sempre diz para vocês, os homens hoje eles são imediatistas. Eles querem as coisas para ontem. E quando demora um pouco, eles já começam a perder a fé. Muitos até continuam vindo na igreja, mas já não é mais aquela coisa. Já não acreditam tanto. Sabe que Deus é poderoso, sabe que Deus faz, sabe que Ele é o Criador dos céus e da terra, sabe que Ele faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas é como se a pessoa não acreditasse que aquilo que Ele prometeu fazer na vida dela vai acontecer. Ela vê todo mundo sendo curado, sendo liberta, Deus abrindo portas, ela rompendo, arrumando namorado, namorada, casando, prosperando. E quando ela olha para a vida dela, ela se sente só, abandonada, largada. Mas Deus ele não demora. Pelo contrário, Deus ele prepara. Porque quando Deus ele quer fazer algo na vida daqueles que são escolhidos, quando Ele tem propósito na vida de uma pessoa, é como a gente diz, Ele não vai fazer abaixo da linha da média, não. Ele não vai fazer o ordinário, Ele vai fazer o sobrenatural. E se você não tiver paciência de entregar os teus caminhos ao Senhor e confiar nele, durante esse processo é capaz de você fazer aquilo que você não deveria fazer. Quantos são os relacionamentos hoje que estão frustrados, brigas, contendas, desavença, um só falta matar o outro? Por quê? Porque ou não tiveram a direção do Espírito Santo, ou não souberam esperar nele. Você vê o caso de Abraão. Inclusive vamos lá no livro de Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15, diz assim, olha, que disse Deus mais a Abraão: e Sarai, tua mulher, não os chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti um filho, e abençoarei, e será mãe do que? De nações, reis de povos sairão dele, ou sairão dela. Veja, Sarai significa minha princesa, porque era assim que Abraão chamava Sarai. Oh minha princesa, oh minha linda. Mas quando Deus ele chega para abençoar, ele já disse assim, olha, ela não se chamará mais Sarai, o nome dela será somente Sara. Sabe por quê? Porque ela não vai ser mais somente a sua princesa, ela será princesa de nações, porque dela há de nascer governos, há de nascer príncipes. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Quem deu risada? Abraão? Ora, não foi só Sara que riu? Não, Abraão riu também. A gente está acostumado a ouvir que só Sara riu, Sara riu, Sara riu. Não, mas aqui a palavra está dizendo que quando Deus ele fala isso para Abraão, que iria abençoar a sua esposa, que ela não se chamaria mais Sarai, mas Sara, porque ele ia abençoá-la com um filho, ela seria a mãe das nações, e reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, não foi aquela risada audível, Abraão riu dentro dele, acho que por respeito a Deus, né meu? Sabe quando uma pessoa está falando com você, você
você não estivesse acreditando naquilo que ela está dizendo. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o nome dele de Isaque. Qual o nome do filho dele? Isaque. Eu vou contar até 3 e você vai dizer o nome do filho dele, tá bom? Para mim ver se você está atento, está participando da reunião comigo. 1, 2, 3. Isaque. Guarda isso no seu coração. Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto que é perpétuo, para a sua semente depois dele. E assim vai discorrendo. Mas olha que coisa interessante. O que o tempo faz com a pessoa? Como o tempo vai desgastando a fé da pessoa. Quando Deus ele aparece pela primeira vez a Abraão, Abraão tinha 75 anos. 75 anos. Quando Deus aparece pela segunda vez a Abraão, ele já tinha 99 anos. Sua esposa tinha 90 anos. Então, devido à promessa ter demorado, porque demora para nós, você sabe que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Aliás, Deus ele não retarda a sua promessa. A promessa chega na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Então, pelo fato de já ter demorado 24 anos, e cabe aqui dizer para você que isso daqui é tudo sombra, figuras e alegorias. Você entende isso? Esses homens foram usados como exemplos de fé, são os heróis da fé, porque Deus levou esses homens ao limite. Para você olhar para os seus problemas, as suas dificuldades, e perceber que aquilo que você está enfrentando é nada. Então Abraão esperou 24 anos. Não significa que você vai ter que esperar 24 anos, mas é como eu disse, Deus levou esses homens ao limite, justamente para você olhar e falar: caramba, se ele esperou 24 anos, eu não consigo esperar 1 ano, eu não consigo esperar 2 anos para engravidar, eu não consigo esperar em Deus para arranjar um cara para me casar, uma esposa boa para mim me casar. Eu não consigo esperar um tempo até Deus abrir a porta do meu trabalho, da minha empresa, do meu comércio, da loja que eu tanto sonho em abrir. Então é isso que significa. E eles ali esperando durante 24 anos. Aí quando Deus aparece para eles pela segunda vez e diz assim: olha, a esse tempo, daqui 1 ano, Sara vai conceber, ela vai dar à luz, e vai colocar o nome do menino de Isaque, coisa que Deus já tinha falado lá atrás. Abraão, quando ele ouviu aquela segunda pregação, uma suposição, aquele segundo discurso de Deus, ele já riu. É como muitas pessoas vêm na igreja pela primeira vez e a gente diz para ela: olha, Deus vai abrir portas para você, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, você vai prosperar, você vai romper, você vai crescer. Aí ela vem a primeira vez e escuta isso, vem a segunda vez e escuta isso, vem a terceira vez e escuta isso. Na quarta vez que o pregador está pregando, o palestrante está falando com ela, ela no coração dela já está lá assim, ó. Ela não sai da igreja, ela permanece na igreja, ela continua tomando a santa ceia, ela não falta, ela chega no horário certo, ela ora, ela jejua, ela é dizimista, é participativa, mas só que ela já não tem mais aquela chama dentro dela. E para não dizer que ela já se tornou incrédula em relação às promessas que Deus já fez na vida dela.
Você sabe o que é promessas, né? Promessa é você ouvir a palavra, tomar posse daquela palavra, crer nela e dizer: não, vai acontecer. É você saber que aquela palavra está sendo direcionada, pregada para você. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua dor, mas a única maneira do Espírito Santo falar com você é através da palavra. É por esse motivo que você tem que estar atento a tudo aquilo que o preleitor, o palestrante, o pastor, o bispo, ele está dizendo. Porque se você perde a atenção, fica entretido no celular, pensando na morte da bezerra, você nunca vai tomar posse de promessas nenhuma. Aí você vem, o pastor prega e você ri. Você já não acredita mais. E um detalhe: Abraão riu no seu coração. E Abraão pensou: como pode um homem de 100 anos conseguir gerar? Do outro lado, Sara já não aguenta, e ela já dá aquela gargalhada, porque ela olha para Abraão. Com certeza Abraão só estava o caco já, né? Só estava o cacareco, tadinho. Ela olha assim: o quê? Sabe, gente, mas quando a gente vai lá no capítulo 21, a partir do versículo 1, a palavra diz que naquele tempo o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha, ao tempo determinado que Deus havia dito. Ele chegou no tempo determinado, ele chegou no tempo certo. O que aconteceu é que Abraão e Sara não conseguiu esperar. Você sabe de onde surgiu todos os conflitos entre os religiosos que existem no mundo, entre o povo de Israel, os árabes? Surgiu de um vacilo de Abraão, de um vacilo de Sara. Ela não conseguiu esperar a promessa, e quando você não consegue esperar a promessa, é você que quer abrir portas. Veja, a árvore não faz força para gerar fruto. Você nunca vai ver um pé de laranja lá para a laranja nascer. Nunca vai ver um pé de mango, um pé de goiaba fazendo força para o fruto nascer. O fruto nasce na estação própria. Mas Abraão foi dar ouvido a Sara, que queria abrir portas que Deus não havia abrido. Foi querer meter o pé e ter um filho antes da hora, e aconteceu aquela confusão. E quando Deus aparece pela segunda vez e diz assim: Abraão, você vai ter um filho, Sara, você vai ter um filho, ele ri e ele joga a responsabilidade até para Ismael. Ele disse assim: olha, oxalá, Senhor, que o Senhor abençoasse Ismael. Eu quero que o Senhor abençoe Ismael. Como se ele não estivesse acreditando que aquilo que Deus havia prometido, ele ia cumprir na vida dele. Quando você deixa de acreditar, você perde a visão, você perde os seus sonhos. Aí você começa a se contentar com qualquer coisa. Não, que chegue qualquer um na minha vida. Não, eu quero que Deus mande qualquer um mesmo. Qualquer um mesmo. Afinal de contas, tem aquela profecia que diz que nos finais dos tempos 7 mulheres correrão atrás de um homem só e iam implorar: case-se comigo, a gente vai te dar casa, carro, comida e roupa lavada. Os valores iam se inverter, sabia disso, né? A demora faz a pessoa querer se antecipar, abrir portas que Deus não abriu. Não, Senhor, abençoe a Ismael. Eu já tenho Ismael. Ismael já estava com uns 12 anos, 13 anos. Então abençoe a Ismael. Aí Deus falou: não, você vai ter um filho. O seu filho vai se chamar Isaque.
Não, Deus, muda o meu destino, muda a minha geografia, muda a minha matemática, me dá qualquer emprego, abre qualquer porta para mim, me faz aparecer qualquer pessoa na minha vida. Não, eu vou sair, eu vou dar uns rolê, eu vou para shopping, eu vou para barzinho, para ver se eu ajudo Deus fazer Ele encontrar alguma pessoa para mim. Não precisa. O que é teu já está guardado. Deus já tem um futuro planejado para você. A única coisa que vai te atrapalhar é a sua ansiedade, é o seu desespero. Porque se você tiver paciência, se você tiver calma, Deus, Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele está prometendo. Se Ele está prometendo para você que o que vai ser gerado em você é um Isaac, então vai ser um Isaac. Não vai ser Ismael, não vai ser Maria, não vai ser Paulo, não vai ser João, vai ser Isaac. Pronto, e acabou. E no momento certo, esse Isaac, ele vai nascer. E você vê que Deus, Ele trabalha numa complexidade tão grande, que se você for andar por vista, você se perde. Você tem que caminhar embaixo de uma promessa, acreditar na promessa, pronto, e acabou. Ora, Deus, Ele tinha planos para Abraão. E quais eram os planos de Abraão? Fazer sair dele uma nação. Mas como pode? Olha que doido, que louco. Se eu quero fazer e construir uma nação através de um homem, o que eu teria que ter feito na vida dele? Eu teria que ter dado para ele uma mulher fértil. Não. Mas Deus deu Sara. Sara era estéril. Se eu disse para Abraão que dele sairia nações, o que eu teria que fazer? Colocado na vida dele uma mulher fértil, ter dado um filho para ele e ter casado logo o filho dele. Não. Isaac foi encontrar sua primeira mulher e única da vida dele quando ele tinha 40 anos. Gente, você não está entendendo. Quando Deus, Ele tem planos, quando Deus, Ele tem projetos, tem propósito, não é do seu jeito. Às vezes, dependendo do cenário e das circunstâncias, a gente olha e diz assim: não, agora eu vou ser abençoado. Por quê? Porque está dando tudo certo. O tempo está propício, a estação está propícia, as portas estão se abrindo, então agora eu vou ser abençoado. Não, mas com o crente é diferente. O crente tem que acreditar que é quando tudo está dando errado, quando as portas se fecham, quando o caos aparece, quando os desertos surgem, é o momento que Deus, Ele gosta de fazer milagres. Deus, Ele faz milagres em deserto. É no deserto que Ele faz nascer mananciais de água. Consegue compreender? É quando falta o pão, é quando falta o peixe, que Deus, Ele chega e pega aquela multidão, e um único rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, através daquele rapaz Ele consegue alimentar uma multidão. É quando falta o azeite, é quando falta a farinha na botija, que Deus, Ele chega e multiplica. Veja, milagres só acontecem em meio a adversidades, em meio a improbabilidades. Se você olha para a sua vida e você não vê probabilidades nenhuma de crescer, de romper, vencer, esse é o momento certo para Deus transformar esse momento em testemunho. É o momento exato. Não é momento de você correr, não é momento de você fugir, de se apequenar, não é momento de você deixar a dúvida, o medo, o pânico tomar conta de você, se desesperar, querer meter o pé e fazer do seu jeito. Não. É o momento de você parar e esperar. Isaac levou 40 anos para encontrar a sua esposa. Mas quando a sua esposa chegou, a Bíblia diz que ele bateu os olhos nela, se apaixonou no mesmo instante por ela, e ela por ele. E para você ver, ele já pegou ela, ele nem casou, gente.
Por isso que esse negócio assim, ai, nem casou. Meu, se você tem responsabilidade e você assumiu essa mulher como sua esposa, ela é sua esposa. Isaac bateu os olhos nela, já se apaixonou. Come here, come on. Como te chamas? Rebeca. Rebeca, gostei de você, vamos trocar ideia aqui na barraca da minha mãe. A Bíblia diz que eles pegou Rebeca, já entrou para dentro da barraca da mãe dele, gente, e ali já conheceu ela. Olha que coisa linda. Foi 40 anos, mas quando Deus uniu os dois, uniu para ninguém separar. Você está entendendo? A pressa, o que faz? A pressa leva muitas pessoas à ruína. Não, tudo bem, foram 40 anos que ele vai e se casa com quem? Com Rebeca. Agora vai crescer, agora nós vamos prosperar, agora a descendência de Abraão vai crescer, vai multiplicar, vamos povoar a terra. Não. Você não sabe, mas Rebeca também era estéril. Ela era estéril. Deus não ajudou nem um pouquinho, né? Podia ter ajudado. Sara, estéril. Isaac, 40 anos para casar, mas casou com uma mulher que ele se apaixonou. Mas ela era estéril. E a palavra diz que ele orou, e Deus abriu a madre dela, e deu logo gêmeos. Esaú e Jacó. Aí Jacó teve aquele problema com seu irmão, teve que fugir. Esaú foi para um canto, Jacó foi para o outro. Aí Jacó vai e se apaixona por uma mulher chamada Raquel. Só que ele não tinha dinheiro para comprar o dote dela, porque mulher no passado era comprada, por isso que não tinha essa. O cara podia ser feio pra caramba, se ele tivesse dinheiro, bebê. Mas hoje não é diferente, não. Tem uns caras que é feio pra caramba, o cara tem dinheiro, já é. Mas ele não tinha dinheiro para comprar o dote dela. Aí o que o tio dele falou? Você vai trabalhar para mim 7 anos. 7 anos. E depois de 7 anos você vai casar com ela. E foi 7 anos trabalhando, 7 anos trabalhando, 7 anos se esforçando. E quando chega o momento de se casar, ele até casa. Mas naquela época as mulheres usavam aqueles turbantes, né? Aqueles tapa-cabelo, tapa-olho, tapa-boca, só apareciam os olhos assim. Aí ele olha e vê aqueles olhos assim puxados, assim bonito, e coisa e tal. Ele fala, essa mesmo. Casa com ela, leva para a tenda. Quando ele chega lá, não é a mulher que ele amava, era Lia. Oh meu Deus, olha que dificuldade. Daqui a pouco eu estou falando cérebro. Dificuldade. Meu, isso porque Deus queria construir, formar uma nação através desses personagens. Aí quando ele descobre que é Lia, ele falou, não, eu não quero essa. Eu quero Raquel. Rebeca, melhor dizendo. É Raquel, né? Eu erro o nome, é tudo igual. Eu quero a Raquel. Aí ele falou, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ai meu Deus, que dificuldade. 7 anos. Ao todo foi 14 anos para ele se casar com a mulher que ele amava. Você entende? E ele vai e se casa com Raquel.
E o que acontece? O que acontece? Raquel era estéril. Por aí você vê que Deus não ajudou nem um pouquinho, né, meu? Sabe por que Deus faz isso? Deus faz isso e deixou isso registrado para te mostrar que não depende da sua força, não depende do seu querer, não depende da circunstância, não depende de nada, não depende de matemática, não depende de geografia. Quando Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele disse para Abraão: Abraão, você vai ter o filho, mas você vai ter o filho no meu tempo. Não, eu quero antes. Fez besteira, teve aquele outro filho que até hoje causou tumulto, confusão. O seu filho vai se chamar Isaque. Teve o filho. Qual o nome do filho? Não. Como Deus disse que seria o nome do filho dele? Como Deus disse que seria o nome do filho dele? Ela teve um filho, Sara teve um filho, e qual era o nome do filho dela? Não mudou uma vírgula. Deus, Ele não vai mudar uma vírgula daquilo que Ele está prometendo fazer na sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque é como a gente diz: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Basta você esperar. Bispo, está demorando, espere. É como a passagem diz: se tardar, espere. Onde está essa passagem? Se tardar, espere. Olha lá, está lá no livro de Abacuque. Até para achar na Bíblia o livro de Abacuque que eu... Abacuque 2:3. Abacuque 2:3, ó. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Oh, meu Deus do céu. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Ou seja, tudo tem um tempo determinado embaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de casar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, porque certamente e não tardará. Hoje eu vim aqui nessa noite dizer para você: espera os planos de Deus, espera os projetos de Deus. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará sobressair a sua luz, a sua justiça, o seu direito como o sol ao meio-dia. Não se deixe corromper, se levar pelos barulhos, pelas vozes, pelos pensamentos de desistir, de voltar atrás, de retroagir, de retroceder. Não, só permanece firme, só caminhe em direção do autor e o consumador da sua fé. Não vai ser no seu tempo, não vai ser na sua hora, não vai ser. Eu posso pregar mais 5 minutinhos? Sim ou não? Sim. Aleluia. Vocês perderam, aleluia. Oh, aleluia. Tem uns que não falam não. A palavra não está tocando. Aleluia. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Então é como Marta. Não sei se você lembra de Marta. Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria. O irmão adoeceu, e ela escreveu um bilhetinho e mandou mensageiros levar até Jesus. Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo, está doente. Em outras palavras, o teu amigo, aquele que você ama, está doente. Vem socorrer ele, vem curar ele. Aí Jesus pega o bilhete assim, olha, lê. Ela está querendo que eu vou lá agora? Não vou.
não vou, não vou e não vou. Quem é você para querer obrigar Deus a fazer alguma coisa? Está na sua hora, no seu tempo, no seu momento. E Jesus falou: não, não vou. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia Jesus apareceu lá. Quando Jesus apareceu lá, você precisa ver a cara dessa mulher, gente. Eu posso imaginar que eu não estava lá também, mas eu posso imaginar a cara de Marta. Maria chorou, Marta não. Marta já foi encontrar Jesus, tipo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, você veio agora. Agora meu irmão já morreu. Agora não tem mais jeito. Aí Jesus olha para ela, porque quando você não tem o que fazer, você fica perguntando: mas como foi? Quando ele morreu? Que hora ele morreu? Mas o que deu nele? Nossa. Quando você não tem o que fazer, você fica lembrando o passado, você volta no passado, você fica dando desculpa. Mas Jesus não queria saber do que ele morreu, que hora ele morreu, quando ele morreu. Jesus não queria saber quantos dias ele estava ali sepultado, se já cheirava mal ou não. Jesus não, veja, o seu passado, o que aconteceu na sua vida, o que te bloqueou, o que te atrapalhou, o que tirou tudo que você um dia teve, não significa nada para Jesus. Aí Jesus olha para ela e diz assim: Marta, calma, stop. Eu sou a ressurreição. Não, você não está entendendo. De repente você está aqui nessa noite querendo contar para Jesus todos os seus problemas. Você está aqui querendo falar do seu passado. Você está aqui querendo falar do que você está morrendo, do que está matando a sua casa, do que está matando a sua família, do que está te destruindo. Não, não, não. Mas Jesus, ele está aqui nessa noite para dizer para você: eu sou a ressurreição. Jesus, eu sou a ressurreição. E ela diz assim: eu sei que o meu irmão, ele há de ressuscitar no último dia. Eu sei que o Senhor é a ressurreição. Eu sei que o Senhor sara, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei de tudo isso. Mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. Eu sei que o Senhor é tudo isso, mas se o Senhor tivesse chegado na hora que ele estava doente, na hora que eu te chamei, na hora que eu precisei do Senhor, o meu irmão não teria morrido. E Jesus lá tentando convencer ela, dizendo: filha, eu sou a ressurreição. Não importa o que aconteceu, não importa como ele morreu, o que importa é que eu estou aqui agora, que eu sou a ressurreição e eu sou a vida, e todo aquele que crê em mim não morrerá, e aquele que morrer e crer viverá. Essa é a dinâmica, esse é o entendimento. Eu não quero que você olhe para o seu passado. Eu não quero que você fique cobrando aquilo que não aconteceu. Sabe por quê? Porque para você Jesus pode ter chegado atrasado, ou para você ele está chegando atrasado, mas Jesus nunca chega atrasado. Jesus sempre chega na hora certa, no momento certo. Lázaro estava morto já há 4 dias. Há 4 dias aquele homem fedia, mas aquilo não impossibilitou Jesus de olhar para aquele túmulo e dizer: Lázaro, vem para fora. O seu problema pode estar já em estado de putrefação, mas se Jesus nessa noite entrar na sua vida, ele vai ressuscitar o seu casamento, ele vai ressuscitar a sua empresa, ele vai ressuscitar o seu comércio, ele vai te dar saúde, ele vai te abrir portas, ele vai te dar uma direção, ele vai liberar destino para você. Ele vai mudar a sua vida.
porque Ele é Deus, Ele pode, Ele faz. Ainda hoje Deus, Ele pode mudar totalmente a sua história. Ainda hoje Deus, Ele não precisa de tempo, gente. As circunstâncias não significa que Deus, Ele não pode operar na sua vida. Paulo estava com um espinho na carne, e por 3 vezes ele orou pedindo: tira esse espinho da minha carne. Mensageiro de Satanás, para esbofetear-me. Não era um espinho. O cara que aguentou prisão, açoite, pedrada, chicotada, paulada, você acha que ia se incomodar com um espinho na carne dele? Um espinho. Para Paulo ter pedido para Deus tirar aquele espinho que estava na carne dele, e a Bíblia deixa bem claro que era um mensageiro de Satanás, para esbofetear-me, é porque ele já não estava suportando mais. E a única coisa que ele ouviu foi: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deserto não pode impedir, não pode abortar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Gigantes não podem impedir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Desemprego, nada, doença, nada, 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 absolutamente nada. Não é porque você está em bad, está no fundo do poço, que significa que Deus não vai conseguir operar na sua vida. Aliás, eu quero declarar nessa noite que Ele já está operando, que Ele já está te curando, Ele já está te libertando, Ele já está abrindo portas, Ele já está liberando um destino para você. A única coisa que você tem que fazer é crer e permanecer. E eu quero levantar aqui nessa igreja um exército que não ande por vista, mas um exército que ande pela fé, que crê, que confia, que acredita nas promessas, no cuidado, nas provisões, no milagre, mesmo não vendo nada, mesmo não sentindo nada. Eu quero que você creia, e o que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele está dizendo que Ele vai te dar um Isaac, é um Isaac que Ele vai te dar. Se Ele está dizendo que vai abrir portas, Ele vai te abrir portas. Então que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar restaurando os nossos sonhos, os nossos desejos. A palavra diz: agrada-te do Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é o tempo que vai abortar aquilo que o Senhor prometeu. Abraão esperou 24 anos, mas quando ele tinha 100 anos, Deus falou: olha, essa época, esse tempo, Sara vai conceber, vai dar à luz. E no tempo que Ele determinou, Sara concebeu, Sara deu à luz. Então, Pai, eu sei que tudo tem um tempo, tudo tem um momento, tudo tem hora certa. Tira de nós a ansiedade, o medo, a incredulidade, porque eu sei que já existem pessoas aqui que já não conseguem mais acreditar que o Senhor vai fazer, e é por esse motivo que elas estão aceitando qualquer coisa, qualquer relacionamento, qualquer namorado, qualquer namorada, qualquer trabalho, qualquer emprego. Existem pessoas aqui que estão aceitando coisas pífias, coisas insignificantes, porque já não acreditam mais na tua promessa. Mas é como eu disse, Deus, Ele não perde a oportunidade de fazer milagres. Quanto maior a escassez, melhor é para Deus se manifestar. Deus nos leva ao limite, para que a gente venha entender que nem só de pão viverá o homem, mas o homem precisa viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Eu quero declarar que Deus, Ele está cuidando de você. Eu quero declarar que tudo isso que você está vivendo vai se transformar em testemunho, em bênção.
a dor, o tormento, as dificuldades, o deserto, o assombro, os medos, tudo vai se tornar em testemunho. E é da sua maior dor que vai surgir, vai se levantar o seu maior testemunho. E se você crê nisso, diga: Pai, eu creio. E é por esse motivo que nessa noite eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Diga: eu entrego a minha vida, a minha casa, o meu lar, a minha família. Eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus propósitos, os meus objetivos. Eu entrego a minha vida sentimental. Entrega a sua vida sentimental nas mãos de Jesus. Você não precisa se desesperar. Não. Ninguém está tão velho ao ponto de Deus não conseguir fazer milagres. Ninguém é tão velho ao ponto de não conseguir arrumar ninguém. No momento certo, no tempo certo, vai aparecer aquela pessoa dos seus sonhos, a pessoa que vai te fazer feliz. O trabalho, a casa, o carro, vai dar tudo certo. Só coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus.